Meu relógio aqui, 10:05. Limite da tolerância. Antes de iniciar, eu quero fazer 3 rápidos avisos. Primeiro deles, quero avisar vocês que a gente também tem reunião de oração domingo, tá? A gente tem a IBD aqui às 10, mas 9 horas tem reunião de oração, vocês também podem vir, não estão proibidos não, tá? Segundo aviso, amanhã a gente começa o Congresso da Fé Reformada. Os 3 dias vão ser lá na Igreja Presbiteriana e queria incentivar você a estar lá. Nós vamos ter reuniões 18h30 e 20 horas. Amanhã vai ser o reverendo... Ai, gente, esqueço o nome dele. Saiu é terça. Jailton. Jailton é pastor da Igreja Presbiteriana de Vitória. Quem é Jailton? É ele que divide o púlpito com Hernandes. Então, daí, você já pode imaginar se ele é bom, né? E terça-feira, nós vamos ter o Leonardo Sayum, lá de Brasília. Ele é preletor de conferências como a Fiel, prega em algumas conferências ao redor do mundo. Então, acho que a gente vai ter um momento de muito proveito ali, nesses 2 dias. Só lembrando que é fechado, tem que fazer a inscrição, se não fizer a inscrição, não entra. E aí, por que a gente tem que fazer a inscrição? Para poder ajudar a pagar o congresso. Eu tenho aqui, uma blusa, quem quiser comprar também, é para ajudar o congresso, R$45. Eu sei que R$45 não vale. Uma blusa dessa aqui vale muito menos. R$20, R$25, eu sei disso. Mas é para ajudar com as despesas do congresso. Tá? Então, você que vai participar e deseja, nos ajudar, você pode comprar a blusa. Então, e quarta-feira, nós vamos ter lá a apresentação do Projeto Sola. Quem conhece sabe do gabarito dessa banda, de como ela tem abençoado a Igreja Evangélica Brasileira ao longo do tempo aí. E encerro, então, esse aviso, pedindo que você, que ainda não fez a sua inscrição, faça, esteja lá. Você que já fez, não deixe de ir. É um projeto da nossa igreja também. Nós aqui, durante muito tempo, fizemos anualmente, na última semana de outubro, o Celebrando a Reforma Protestante. Vocês lembram disso? Nós trouxemos preletores aqui, pastor Ricardo Barbosa, pastor Gilson, Renato Vargens, Iago Martins, vários. O Estênio. Mas chegou uma hora que eu entendi que nós precisávamos ter um alcance maior. E aí, então, eu convidei outros pastores. Infelizmente, no meio batista, ninguém ia aderir à causa. Então, eu procurei alguns pastores presbiterianos e eles estão me ajudando. E eu ajudando eles nesse congresso. Então, a sementezinha do congresso partiu aqui da nossa igreja. Então, é importante que a gente participe. E, por fim, muita gente, não é pouca, quando chega aqui na igreja, lê o nome assim, Igreja Batista Reformada, muitos confundem com renovada, e muitos viram e perguntam assim, o que é esse negócio de reformada? Provavelmente você já teve que responder essa pergunta para alguém. Você é de qual igreja? Igreja Batista Reformada. O que é isso? Está aqui,
O que é uma igreja batista reformada? Um livretinho da igreja. Não fui eu que escrevi, isso aqui é fruto de um sermão de um pastor. Ele pregou há um tempo atrás, um pregador inglês. Nós pegamos o sermão dele, nós não. Uma outra igreja pegou e eu pedi, e ele nos deu, e está em forma de livretinho aqui, ó. Tá? Pequeno, não é extenso, tem 10 páginas, fonte grande, espaço grande, então dá para ler tranquilamente e a pessoa vai entender o que é uma igreja batista reformada. Isso aqui não é um folheto, ou seja, não é para você pegar e sair distribuindo aí. Isso aqui custa dinheiro, custa R$6 cada negocinho desse aqui. Nós fizemos, está aqui, ó, mandamos fazer 30 para oferecer àqueles visitantes que vêm aqui, não conhecem a igreja, se interessa, mas se você quiser pegar um ou outro para dar a alguém, você pode pegar comigo. Só estou avisando que não é folheto, para você não vir aqui pegar um monte e não dá, custa dinheiro, tá? E não é para você pegar também e deixar guardado lá. É uma pessoa que você sabe que tem interesse, não é curiosidade, é interesse. Porque a curiosidade, tá bom, interesse. Aí você pode ofertar essa pessoa, está aqui. Então, é o aviso aí que a gente tinha para fazer. Oi, Mônica. Mônica está lembrando que para os membros da igreja, quem quiser, a gente pode disponibilizar o arquivo. Quem quiser também ter uma cópia, não tem problema, só pegar aqui comigo. Tem gente que gosta da questão física, né? Gente, vamos lá. Semana passada nós terminamos o segundo ponto do calvinismo, que fala da eleição incondicional. O primeiro, nós vimos lá a depravação total, depois falamos da eleição incondicional. A depravação total nos lembra que não existe essa história de que o ser humano não é pecador, de que o ser humano busca Deus, o ser humano naturalmente ele é pecaminoso. Você pode achar que um anjinho desse aqui, ó, não tem pecado. Tem aos montes. Por quê? E qual é? Eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque nós já tratamos disso lá atrás. Mas qual é a prova de que Bia é pecadora? A possibilidade da morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tudo que o pecado toca, ele mata. Então, se ela pode morrer, é porque ela é pecadora. Nós já tratamos desse ponto, lá atrás, depravação total, e vimos as implicações disso. A pessoa que está morta em delitos e pecados, ela nunca vai buscar Deus. Por isso que a iniciativa tem sempre que ser de Deus. É Deus que vem a nós. Não somos nós que vamos a Ele. Lembra, é o pastor que encontra a ovelha perdida, não é a ovelha perdida que encontra o pastor. Então Deus veio a nós, e essa ação divina na nossa direção foi a ação da predestinação, quando Deus nos predestinou para a salvação. Deus nos escolheu para sermos salvos. E aí então nós tratamos desse ponto durante, acho que mais de 2 meses, né, a doutrina da eleição. E hoje nós vamos começar falando do terceiro ponto das doutrinas da graça, que é dos 5, aquele que mais traz debates, mais do que
a doutrina da eleição. Vamos abrir aí, João capítulo 10. João 10. Verso 11: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Verso 15: Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, daqui a pouco a gente vai voltar a esse texto aí. Expiação é uma das doutrinas centrais da fé cristã. Quando a gente pensa em doutrinas do cristianismo, nós temos lá algumas que são básicas. Sem elas, o cristianismo não é cristianismo. Por exemplo, a doutrina da Trindade, a doutrina da inerrância das Escrituras, a doutrina das duas naturezas de Jesus Cristo, homem e Deus. Tem um monte. Cabral ontem ficou aqui 2 horas respondendo essas perguntas. Inclusive, senti falta de muitos de vocês aqui, né? Nossa igreja estava vazia. Então, a expiação é uma das doutrinas centrais da fé cristã. O cristianismo, ele é, na sua essência, uma religião de redenção. Você entendeu, né? Ó a sua amiga aí atrás, quietinha, ó. Pode deixar, Ronaldinho, estou só aproveitando a situação. Expiação é uma das doutrinas centrais da fé cristã. Qualquer definição que você dê a cristianismo que não tenha a expiação naquela definição ali, ela vai estar equivocada. Então, quando se pensa em cristianismo, você vai colocar junto ali da definição algumas definições ou algumas doutrinas. Trindade, e tem que estar lá expiação. Amanda, por favor, pode deixar ela aí, É porque eu falei que a igreja onde estava vazia, aí o povo ficou assim, sabe, aquela situação meio constrangedora. Aí eu aproveitei para quebrar o clima com Bia. Bia me ajudou. Então o problema surge, está lá, expiação é central à fé cristã. Todo mundo que faz parte do cristianismo entende que expiação faz parte da fé cristã. O problema surge quando a expressão limitada aparece depois da palavra expiação. Então todo mundo concorda, expiação, Cristo foi à cruz morrer por pecadores. Cristo foi à cruz dar a sua vida por pessoas que jamais seriam salvas. Todo mundo concorda com isso.
O problema surge quando a expressão limitada vem depois da expressão expiação. É aí que as discordâncias, os debates, os palavrões, os xingamentos têm início, começam a acontecer. A fé reformada, e aí está aqui, ó. Isso está dito aqui. Isso está lá na nossa confissão de fé. A fé reformada entende que Cristo não morreu por todas as pessoas. Se você faz parte de uma igreja batista reformada, mas pastor, se eu pensar diferente, eu posso? Pode ser membro. Você só não pode ficar ensinando o contrário disso. Porque se você ficar ensinando algo que é contrário à nossa fé, defendendo algo que é contrário à nossa fé, como diz o nosso estatuto, você vai ter que vir aqui e ser disciplinado. Porque nós temos uma confissão de fé. Igreja reformada entende que Cristo não morreu por todas as pessoas. Entende que Jesus, Ele não ofereceu o sangue dele por aqueles que Deus não predestinou, somente por aquelas pessoas que Deus escolheu. A fé reformada entende que lá na cruz, o Filho de Deus não estava reconciliando com o Pai toda a raça humana. E o que eu vou passar a desenvolver a partir de agora, o meu argumento a partir de agora, é o seguinte: a expiação limitada, ela nos ensina que Jesus, ele não morreu para tentar salvar. Jesus morreu para garantir a salvação. Eu vou repetir a frase, porque o que eu vou desenvolver a partir de agora é em cima dessa afirmação que eu acabei de fazer. E depois, daqui a uns 15 minutos, eu vou falar essa frase de novo e aí vai fazer sentido para você. Jesus, ele não morreu para tentar salvar. Ele morreu para garantir a salvação. Então é isso que a fé reformada defende e acredita. Já o outro sistema que é contrário à fé reformada, conhecido como arminianismo, ele defende que a obra de Cristo na cruz, ele não realizou a salvação. Sabia disso? Os arminianos dizem que a obra de Cristo na cruz, ela não realizou a salvação. A obra de Cristo tornou possível a salvação. A salvação agora ela é possível. O que precisa ser feito agora? Cristo foi lá, morreu e a obra tornou-se possível. Agora é preciso que a pessoa, ela, através da graça que lhe é outorgada, ela tenha fé. Ela deu o passo da fé. É como um presente. Chego para vocês e digo assim: olha, gente, vou colocar aqui em cima dessa mesa vários livros teológicos, de graça, só livros bons. É um presente que eu estou ofertando a vocês. Quem quiser, vai ali e pega o presente. Estenda a sua mão ali e pega o presente. Então, Cristo ofereceu o presente. Mas é preciso que o pecador vá lá, através da fé, e tome posse do presente. Então, o sistema arminiano vai dizer assim: é possível ser salvo. A partir da morte de Cristo, é possível ser salvo. Mas só vai ser salvo aquele que der o passo de fé. Ou seja, o que é, no final das contas, que determina a salvação? O ser humano.
A salvação é escolha humana e não a vontade de Deus. Então, se for verdade, como querem os arminianos, que Jesus morreu por todas as pessoas, mas a morte de Jesus só tem eficácia, poder, quando o homem crê nele, então, nesse caso, a expiação de Cristo, ela não é eficaz sem a parte da fé. Ele morre, ele torna possível a salvação, mas a morte dele só vai ser eficaz no momento que o pecador exercer a sua fé. E aí, se o homem contribui com a sua salvação, com a sua fé na salvação, se o homem contribui com a sua fé, uma coisa que ele gera, ele produz, parte dele, a satisfação divina, lá na cruz, lembra que a gente tem falado sobre isso, e a gente acabou de falar aqui, que é uma das doutrinas centrais da fé cristã, a ideia ali de expiação, e a expiação diz que na cruz, a ira divina foi satisfeita. Então, se o homem contribui com a fé na salvação, a satisfação divina, ou seja, a doutrina da expiação, ela é efetuada somente com a fé do homem. Deus foi propiciado com a morte de Jesus, ou ele ainda precisa da fé humana para ser propiciado? Então, se a morte de Cristo precisa da fé humana para efetuar a salvação, então, a fé, certamente que ela é um elemento necessário para essa satisfação. Se a morte de Cristo precisa da fé humana para efetuar a salvação, então a fé é um elemento que nós fornecemos. Nesse caso, a fé acaba se transformando numa obra. Porque obra é tudo aquilo que eu e você produzimos. E a ausência ou a presença da fé em um pecador é o que vai definir a obra redentora de Cristo. Então preste atenção. Raciocina aqui comigo. O que é que teria acontecido com a obra de Cristo lá na cruz? Doutrina da expiação. O que é que teria acontecido com a obra de Cristo lá na cruz, se ninguém tivesse acreditado nela? Imagina, nenhum ser humano acreditou na obra de Cristo. O que teria acontecido com a obra de Cristo? Cristo teria morrido em vão? Ele seria um salvador potencial de todos, como dizem os arminianos, mas um salvador real de ninguém. De ninguém. Quando o meu Deus, o seu, o nosso Deus, quando Deus onisciente, Ele enviou o seu Filho no mundo, ao mundo, para fazer expiação, Ele sabia que a obra dele não seria um exercício de futilidades. Quando Deus, Ele manda o Filho dele para morrer, para expiar o pecado, Ele sabia que aquilo que estava sendo feito não seria em vão, e que Ele ficaria satisfeito. Quem diz isso é Isaías, capítulo 53, verso 11. Ele viu,
Isaías diz assim, que Jesus viu o fruto do seu trabalho e ficou satisfeito. Como? Me diz, como que Jesus veria o fruto do trabalho dele, ninguém acreditando em nada, e ficaria satisfeito? Eu desci do céu, deixei o céu, vim à terra, me encarnei, me humilhei, virei homem. Humilhação, virar homem é uma humilhação para a divindade. Sofri, me torturaram, morri na cruz, padeci por tudo aquilo e ninguém acreditou. Como que ele ficaria satisfeito? E aí nós precisamos levar em conta o fato de que, se o Pai mandou o Filho para salvar todas as pessoas, a verdade é que ele vai ficar eternamente insatisfeito com os resultados. Por quê? Porque o inferno tem bilhões de pessoas lá. Mais do que isso, gente. Olha só. Há 2023 anos atrás, na verdade, nessa conta, 1900 e pouco, 1990 anos atrás. Jesus morre com 33. Quando Jesus estava sendo pendurado lá no madeiro pelos romanos, já existiam bilhões de pessoas no inferno. Jesus estava morrendo por pessoas que estavam no inferno? Será que Jesus é tão tolo assim? Como que Jesus vai morrer por gente que já está no inferno? Se ele morre por todo mundo, então me explica como que ele está morrendo por gente que já está no inferno. Como que Jesus veria o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito, se ele estava morrendo por pessoas que já estavam ou iriam para o inferno? Então, duas perguntas precisam ser respondidas. Passa aí para mim, Rebeca, por favor, não estou conseguindo passar aqui não. Primeira pergunta: a morte de Jesus simplesmente tornou possível a salvação de todos? Ou a sua morte realmente realizou a salvação daqueles por quem ele morreu? Porque se a morte de Cristo apenas tornou possível a salvação de todos, então nós voltamos àquilo que nós acabamos de dizer. Cristo aguarda o homem responder com fé para que a morte dele seja eficaz. E aí, se o homem não exerceu o seu livre-arbítrio aceitando o Evangelho, a morte de Cristo foi em vão. Sabe por que isso aqui é tão difícil de ser entendido por muita gente? Porque durante muito tempo, vocês viram isso daqui, ó. O pastor termina de pregar, aí vem a pessoa, toca um hino aqui, aí o pastor vem para cá e começa a fazer um apelo. Quem quer aceitar Jesus, levanta uma de suas mãos. Aí ninguém levanta a mão, aí o pastor começa: dá uma chance para Jesus. Tem pena de Jesus, ele quer entrar na sua vida, mas você não deixa. Não é assim? O sistema de apelo levou um monte de gente a acreditar que Jesus fica ali como um pedinte. Por favor, deixa Jesus entrar na sua vida. Que Deus mesquinho é esse? Esse não é o Deus das Escrituras. Ele não, preste atenção, ele não fica suplicando. E aí, o próximo ponto, nós estamos no terceiro, o próximo ponto das doutrinas da graça, diz que quando Deus quer salvar alguém, ele não fica pedindo:
O próximo ponto é a chamada graça irresistível. Deus, quando quer salvar alguém, Ele diz assim, ó, vem, vai na hora. Vai na hora. Não tem essa de não ir. Ah, pastor, mas meu tio, meu primo, eu mesmo, durante 15 anos eu ouvi o Evangelho e Deus estava me chamando e eu resisti durante 15 anos. Filho, você ouviu durante 15 anos. Deus te chamou no 15º. E foi ali, quando Ele te chamou, que você veio. Você estava ouvindo, mas Ele não tinha te chamado ainda, porque na hora que Ele chama, não há quem resista. Então, se a morte de Cristo, ela apenas tornou possível a salvação, e aí a pessoa fica ali, e Cristo fica esperando a pessoa responder a essa morte com a fé, para que a morte dele seja eficaz, a morte dele pode ter sido em vão. Porque a morte dele, a expiação dele, fica dependendo da resposta humana. É por isso que eles vão dizer, o sistema arminiano, ou eles vão dar tanta ênfase e tanto valor ao livre-arbítrio. Que, como nós vimos lá na doutrina da depravação total, a primeira delas, nós não temos. Porque o nosso livre-arbítrio, no final das contas, é sempre para o mal. É sempre para o mal. Por outro lado, se Jesus morreu, não para tentar salvar, mas para garantir a salvação daqueles por quem Ele morreu, então aqueles que estarão no céu serão apenas aqueles por quem Cristo morreu. Quem está lá no céu faz parte apenas daquele grupo por quem Cristo morreu. Ele não efetuou a salvação para aqueles que não estarão no céu. Caso contrário, eles estariam lá. Eles estariam lá. Em outras palavras, passa aí, Rebeca, por favor. Foi a frase que eu falei há uns 15 minutos atrás. Jesus não morreu para tentar salvar. Ele morreu para garantir a salvação daqueles que são seus. Spurgeon, pode passar aí, Rebeca. Spurgeon tem um raciocínio muito interessante sobre essa questão, onde ele diz o seguinte: os arminianos acusam, para quem não sabe quem é Spurgeon, Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores, viveu no século passado, um dos maiores que já existiram. Os arminianos acusam os calvinistas de limitarem a morte de Cristo. Contudo, quando eles dizem que Jesus morreu para que qualquer homem pudesse ser salvo, desde que esses homens creiam, exercendo o seu livre-arbítrio e aceitando o Evangelho, na verdade, quem limitou a eficácia da morte de Cristo foram eles. Esse desde que limita a atuação do poder na morte de Cristo. Ou seja, se existem condições para o homem ser salvo, no caso o livre-arbítrio, a morte de Cristo foi limitada. Quem que está limitando a morte de Cristo? Os próprios arminianos. Já nós calvinistas, pode passar, Rebeca, lembre Spurgeon, ele vai dizer: dizemos que Cristo morreu para garantir infalivelmente a salvação de uma multidão incontável, que por meio da morte de Cristo não só pode ser salva, mas é salva.
precisa obrigatoriamente ser salva e não pode, de maneira alguma, correr o risco de ser qualquer coisa além de salva. Então, qual é a primeira parte aqui do nosso estudo sobre expiação limitada? A gente vai levar aí alguns domingos ainda. A primeira parte é essa. Jesus, ele não morreu para tentar salvar. Ele morreu para garantir a salvação. Dito isso, eu vou partir para a segunda parte. Toma, leva para casa, não quero mais não. Me aparece com isso aqui mais não, é seu. O negócio não funciona não. Pode passar aí, Rebeca. O próximo é um que tem redenção aí, ó. Isso. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa primeira parte que nós falamos até agora? Porque agora nós vamos começar. Hã? Voltou? Sou eu. Eu vou fazer o sinal assim para você passa então. O que nós vamos fazer agora, na segunda parte do estudo sobre a expiação limitada, é ver algumas definições bíblicas acerca da morte de Cristo. Porque essas definições elas vão nos ajudar a entender o conceito bíblico de expiação. Primeiro deles, redenção. No último domingo de ceia, eu preguei aqui sobre redenção. Redenção é um termo retirado do comércio. Que significa obter de volta, ter de volta. Se você está temporariamente sem dinheiro, quem dera, pastor, fosse temporariamente. Se você está sem dinheiro, mas você tem algo de valor na sua casa, você pode penhorar aquele bem, não é isso? Você pode ir lá no banco, oferece aquele objeto ao banco e recebe do banco a grana, o valor referente àquela peça. Mais tarde, se você tiver dinheiro suficiente e quiser aquele bem de volta, você vai lá no banco fazer o quê? Apanhar ele de volta. Esse gesto de apanhar aquele objeto de volta se chama redimir. Obviamente você tem que pagar, né? Você vai lá, pega o dinheiro, dá ao banco o valor, obviamente que com juros, né? E você vai redimir o objeto. Isso é redenção. No mundo antigo, redenção estava muito ligado à questão da escravidão. Escravidão, redenção. A pessoa, para ser liberta da escravidão, ela precisava pagar o seu resgate. Uma pessoa podia libertar um escravo que gostava lá através do pagamento, e esse ato era chamado de redenção. O escravo foi redimido. Nas Escrituras, na Bíblia, essa expressão, essa terminologia redenção é inúmeras vezes utilizada para falar da morte de Jesus em nosso lugar. Vou mencionar para vocês rapidamente alguns textos que vocês conhecem. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Lembra? Do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram.
é a ideia de redenção. Paulo vai dizer lá em Gálatas 3 que Cristo nos resgatou da maldição da lei. A ideia de resgate aqui. E eu poderia continuar citando inúmeros textos bíblicos que mostram que a obra de Cristo na cruz tem a ver com redenção. Gente, por que é importante nós entendermos isso? Daqui a pouco eu vou falar de propiciação, vou falar, por que é importante a gente entender isso para entender a expiação limitada? Porque Cristo não vai redimir, Ele não vai resgatar aqueles por quem Ele morreu. Lá no final isso aqui vai fazer todo sentido. Porque se Cristo se sacrificou por todas as pessoas, que tipo de redenção foi essa, que a morte dele mantém em cativeiro aqueles por quem ele morreu? Eu redimi o objeto, mas o objeto continua no banco, então você não redimiu nada. Se Cristo morreu, redimiu a pessoa e ela vai para o inferno, a pessoa continua presa lá. A ideia de redenção é a ideia de resgate. Que redenção foi essa que Jesus operou, se Ele não conseguiu os seus, por quem Ele morreu? Segundo termo, que as Escrituras utilizam para mostrar que o sacrifício de Cristo não foi universal, mas particular, propiciação. Um termo religioso, que significa desviar a ira. Arthur vai lá e faz uma coisa errada. Eu pego a correia, vou na direção dele. Que isso, pastor, faz isso? Hoje não mais. Aí, na época, ele podia virar para mim e falar assim, propiciação. Era para eu não acertar nele com a correia. Eu ia e direcionava a correia para outro objeto. Não sei por que ele está rindo, Hélito. A propiciação pressupõe a ira de Deus contra o pecado. Mas ela mostra como que outra pessoa pode morrer para carregar essa ira no lugar da pessoa culpada. Nem sei se isso... Já viu aquela cena, um videozinho de um pai que quer dar comida para a criança, mas a criança não quer comer. Aí o pai pega a sandália, vai na boneca e bate. Pá, pá, pá. Tenta dar a comida para a boneca não come. Aí bate na boneca assim, aí finge que a boneca comeu, aí traz para a criancinha. Aí a criancinha olha assim, não, vou comer. Propiciação bateu no outro. A ira foi dispensada sobre o outro e não sobre aqueles. Olha só, a Bíblia diz que Jesus é a nossa propiciação. Ou seja, Deus, Ele não dispensou a ira dEle sobre nós. A ira divina foi dispensada sobre Jesus Cristo. Por isso que Ele é a nossa propiciação. Que tipo de propiciação seria essa? Na qual Deus desvia, na qual Jesus desvia a ira de Deus por meio da sua morte? Mas ainda assim, Deus vai lá e derrama a sua ira sobre o pecador. Gente, até mesmo, preste atenção, até mesmo as leis humanas possuem o princípio de que um criminoso ele não pode pagar 2 vezes pelo mesmo crime.
Os estatutos legais referentes à chamada dupla incriminação proíbe que os juristas, aquilo que os juristas denominam de penalização múltipla. Ou seja, se uma pessoa é sentenciada a 10 anos de prisão por um crime, e ela cumpre a pena, o juiz disse assim, são 10 anos na cadeia. Ele foi lá e ficou 10 anos na cadeia. Depois daqueles 10 anos, ele tem o direito de quê? De ser livre. É direito dele. Ninguém pode mandá-lo de volta para a prisão. Ninguém pode fazer com que ele pague novamente. Uma das formas mais claras da gente difamar a justiça de Deus é afirmando que Jesus morreu por todas as pessoas. Por quê? Porque Cristo, diz a Bíblia, satisfez a justiça de Deus por todos os homens. A pessoa lá no inferno pode dizer assim, por que eu estou aqui? Cristo satisfez a justiça dele por mim. Se Jesus morreu por todos os homens. Então o Senhor está sendo injusto, porque o Senhor derramou a sua ira sobre ele lá na cruz, e está derramando a sua ira sobre mim aqui no inferno. Que tipo de propiciação é essa que Jesus fez? Cristo tomou sobre si a punição daquelas pessoas que estavam no inferno? Então, por que Deus envia pessoas para o inferno? Porque lá no inferno, o inferno é a punição de pecados, é a punição de pecadores que não foram perdoados. Deus puniria uma pessoa cujos pecados foram punidos na cruz? Um teólogo de nome difícil, ele disse assim, Augustus Topley, ele diz assim, Deus não pode exigir o pagamento 2 vezes, uma vez do meu fiador sangrento e depois outra vez de mim. Então Deus não pune o pecado 2 vezes, nem a justiça comum faz isso, nem a justiça humana faz isso. Deus não pune o pecado 2 vezes, logo, se o pecado de todos os seres humanos realmente foi punido lá na cruz, Deus não irá punir o pecador pelo mesmo crime. Então o inferno tinha que estar vazio. É por isso que nesse caso, aqueles que são universalistas são mais coerentes que os arminianos. Universalista é aquele que crê que vai todo mundo para o céu. Quando você coloca dentro do conceito de expiação, ele é mais coerente. Terceiro termo, aí Serginho, que a Escritura utiliza para mostrar que o sacrifício de Cristo foi particular e não universal. Reconciliação significa unificar, estabelecer a paz. Imagina que exista alguém no mundo que seja capaz de chegar lá para o primeiro-ministro israelense e para o líder do Hamas, dizer assim, vem cá, e fazê-los dar as mãos. Ninguém acredita nisso, né? O camarada chega e fala assim, ó, para o líder, para o primeiro-ministro israelense. Entendeu? Né? Porque é em hebraico. Aí depois vira para o outro lá, convenceu dali, convenceu daqui, eles dão as mãos. A gente não acredita nisso, isso vai acontecer. Mas Jesus fez algo muito mais difícil. Ele estabeleceu a paz entre o Deus justo e santo e nós, homens pecadores. Paulo vai dizer assim, você deve conhecer.
Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou, 2 Coríntios 5,18. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Ele falou, agora é vocês que vão atuar aí, pregando o Evangelho, para que as pessoas creiam que eu faço reconciliação com pessoas pecadoras. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Quando Paulo escreve aos crentes de Roma, ele vai dizer lá no capítulo 5, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho. É Jesus fazendo a reconciliação entre o Deus Santo e o homem pecador. Eu pergunto, se Jesus morreu por todos os homens, que reconciliação é essa, onde as partes envolvidas ainda estão em disputa? Que reconciliação é essa? Que tipo de reconciliação é essa? Se Cristo morreu por todos os homens. Que reconciliação é essa se as duas partes ainda estão brigando? Quarto termo que as Escrituras utilizam para mostrar que o sacrifício de Cristo foi particular e não universal. Foi o termo com o qual nós começamos. Expiação. Significa, não estou doido aqui. Daqui a pouco eu vou dar o detalhe que diferencia um do outro. Expiação significa unificar aqueles que anteriormente estavam em desacordo. Por meio do sangue expiatório de Cristo, um Deus santo e homens e mulheres pecaminosos são reconciliados. A Bíblia diz que é através da reconciliação que Jesus ofereceu um meio de escape para o pecador do derramar da ira de Deus. Um meio de entrar em um relacionamento de comunhão e reconciliação com Deus. Parece expiação, parece ou tem quase o mesmo significado de reconciliação. Só que na expiação, diferentemente da reconciliação, existe sacrifício. Preste atenção nisso. Vou pegar o exemplo aqui que eu acabei de dar. Tem uma pessoa que quer reconciliar o ministro israelense com o líder do Hamas. Ele conversou aqui, conversou ali, falou, não tem jeito. Só tem um jeito deles reconciliarem um com o outro. Sou eu me matando, eu dando a minha vida. Quando alguém consegue reconciliar partes em conflito, houve reconciliação. Quando alguém morre para que partes em conflito se reconciliem, houve expiação. A reconciliação só foi possível por meio da expiação. Só tinha um jeito do Deus Santo se reconciliar com os pecadores. Era por meio da expiação. Daí que o escritor aos Hebreus vai dizer assim: convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo.
O argumento do escritor é que Jesus cumpriu com a sua morte, como que Leubac acabou de falar. Os sacrifícios do Antigo Testamento prefiguravam. Quando Jesus morreu, houve reconciliação? Sim, mas através da expiação. A igreja cristã reconhece que a expiação realizada por Cristo na cruz é o tema central da mensagem cristã. Pois é. Claro. É. Exatamente. Exatamente. Se os judeus vierem a crer em massa, é porque lá na eternidade Deus predestinou que aquela massa de judeus que vai vir a crer, Deus assim o desejou e predestinou, mesmo eles. Tem gente que crê, tem gente que não crê, mas isso aí é um outro assunto que eu não vou entrar aqui agora, porque eu estou no final e não é meu ponto aqui. Gente, redenção, propiciação, reconciliação, expiação. Estou encerrando. Quando a gente coloca a definição desses termos, quando nós colocamos a definição desses termos, uma ao lado da outra, quando nós observamos o significado de cada um desses termos, fica evidente o quê? Jesus não morreu para tentar salvar. Jesus não morreu para possibilitar salvar. A pessoa que diz assim, Jesus foi para a cruz e possibilitou a salvação de todas as pessoas, é porque ela nunca estudou a fundo o que é redenção, propiciação, reconciliação, expiação, justificação, poderíamos citar aqui também. Então Jesus não veio para possibilitar a salvação, ele veio para garantir. E se ele veio para garantir e tem gente que vai para o inferno, só tem uma conclusão, que é a bíblica, e que a gente depois vai ler. Não dá tempo de fazer tudo hoje. Semana que vem, não porque nós temos ceia, mas na outra, nós vamos ver vários textos bíblicos mostrando que Jesus morreu apenas por aqueles que Deus predestinou. Então a obra de Cristo na cruz não foi uma salvação hipotéticas para crédulos ou crentes hipotéticos. A obra de Cristo na cruz foi uma salvação real, definitiva, para o povo predestinado, escolhido por Deus. Uma redenção que não redime, uma propiciação que não propicia, uma reconciliação que não reconcilia, uma expiação que não expia, não pode ajudar ninguém. Agora, uma redenção que redime, uma propiciação que propicia, uma reconciliação que reconcilia, uma expiação que expia, revelam uma graça surpreendente da parte de Deus. Redenção, propiciação, reconciliação, expiação nos convidam a descansar, não nos nossos méritos, nos convidam a descansar na obra consumada de Cristo, naquilo que Jesus fez. Então, o que a fé reformada prega não é uma mera possibilidade de salvação. O que a fé reformada prega é a própria salvação.
Nós pregamos que Cristo redimiu o seu povo. Ele não tentou redimir, ele redimiu o povo da escravidão do pecado. Ele propiciou a ira do Pai sobre eles. Ele reconciliou o povo com Deus. Jesus disse lá na cruz, a última palavra de Cristo na cruz. Qual foi? Está consumado. Eu paguei. Para quem entende, lê, estuda teologia, o grande finale da obra ali, não é o grande finale porque a ressurreição também precisa vir, mas quando a gente pensa em expiação, a expiação tem o seu fim ali na cruz. Jesus diz assim, pago completamente. Você não conseguia pagar. Você não conseguiria com seus esforços de jeito nenhum fazer. Seus dízimos não pagam, suas boas obras não pagam, sua tentativa todos os dias de fazer aquilo que é certo não paga. Eu fiz por você aquilo que você jamais conseguiria fazer, que é aplacar a ira do Deus, que quer dispensar fogo sobre pecadores. Então ele diz, tetelestai, acabou. E aí Paulo, quando trata desse assunto, ele vai encerrar dizendo assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem que pagar mais nada. A redenção pagou. Então, a expiação limitada nos ensina isso. Cristo não morre para tentar salvar. Ele morre para garantir a salvação. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Preço tão grandioso, né? Vamos orar. Senhor, obrigado pelo privilégio de nos reunirmos aqui e de aprendermos sobre a redenção que temos em Cristo Jesus. Obrigado por esta verdade tão consoladora, por essa verdade que impulsiona as nossas mentes e corações a adorar a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Pedimos que o Senhor nos dê joelhos que se dobram em reconhecimento e adoração pela obra de Cristo na cruz. A Ele seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, bom domingo à noite. Nós estamos aqui, se Deus assim permitir.